Meus queridos irmãos no Ministério Ordenado, Diácono Rogério, Padre Ricardo, ministros e ministras da distribuição da Santa Eucaristia, meus irmãos, minhas irmãs. Vejam como Deus é bom. Colocando hoje diante dos nossos olhos a sua palavra que nos anuncia coisas maravilhosas. Hoje, o salmo responsorial que nós rezamos aqui é o salmo número 100, belíssimo, aonde o salmista diz: viverei na pureza do meu coração. Não sei se vocês estão lembrados que nas bem-aventuranças, numa delas Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui está de onde Jesus tirou isso, do Salmo número 100. Jesus não apenas falava da palavra de Deus, ele era a palavra encarnada de Deus. Por isso ele resgatou daqui do Salmo número 100 esta palavra belíssima: bem-aventurados os puros, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E como é que nós podemos ser puros de coração? Como pode alguém ter puro o seu coração, ter pura a sua vida? Se o seu coração for aberto à graça do Espírito Santo de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos. Não tem até uma música que diz: sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Sozinho, sem a força do Espírito Santo, sem a graça de Deus, eu não posso ter puro o meu coração. E nós nos apoiamos nisso quando nós olhamos a vida de Jesus. Ele foi igual a nós em tudo, diz a carta aos Hebreus, menos no pecado. Seu coração era puro. Maria também, cuja memória hoje nós celebramos, recordando-nos da memória de Nossa Senhora de Salete. O que é que o anjo disse a Nossa Senhora quando pela primeira vez se encontrou com ela? Ave cheia de graça, coração puro, coração cheio da graça de Deus, coração repleto da graça e da verdade. Por isso, ela é bem-aventurada, porque quem tem o seu coração puro faz a vontade de Deus. Isso é tão verdade que uma vez, quando Jesus estava passando, diz o Evangelho, que uma mulher gritou assim: bem-aventurada a mulher que te deu a luz, bem-aventurados os seios que te deram de mamar. E Jesus respondeu: bem-aventurado antes é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Quem ouve a palavra de Deus tem o seu coração puro. Quem ouve a palavra de Deus com o coração puro pode dizer como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se encarnou. Quem tem o coração puro, como diz o salmista hoje, tem a vida verdadeira em si. Quem tem o coração puro, e aí nós não olhamos apenas a vida e a figura de Nossa Senhora, mãe de nosso Deus Jesus Cristo, mas nós olhamos a figura dos santos, a figura de São Padre Pio. Eu vinha comentando com os seminaristas no carro, em 1990, Padre Pio ainda não era santo. A igreja não tinha ainda proclamado Padre Pio santo. Em 1990 eu fui
enviado a Roma para fazer os meus estudos bíblicos. E eu não conhecia Padre Pio. Eu me assustei porque em todos os lugares onde eu ia, sobretudo nas cidades menores, na praça principal tinha lá uma imagem de um senhorzinho, de um frade. E eu me perguntei, quem é esse frade? Aí o pessoal dizia, é il Santo Padre Pio. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar desse santo. Aí o pessoal dizia, não, ele não é santo não, mas para nós ele já é santo. Tanto é verdade que anos depois a igreja o proclamou beato e depois o proclamou santo. Mas por quê? Porque o seu coração era aberto a Deus. Foi até recordado aqui no início, na novena, que ele recebeu as chagas, recebeu os sinais da cruz no seu corpo, nas suas mãos, para mostrar a grandeza de Deus. Tudo que nós vemos acontecer na vida dos santos, como vimos acontecer na vida de São Padre Pio, faz parte dessa pureza de coração, dessa abertura de coração. E se nós prestarmos atenção, hein, seu diácono, até do senhor hoje foi falado na primeira leitura, né? De nós não, falou dos bispos e dos diáconos, né? Falou que o bispo, o diácono tem que ser uma pessoa que mantenha a sua vida na firmeza da fé. Mas serve para nós também, Padre Ricardo, né? Serve para nós também. Tem que manter a vida na firmeza da fé. Por quê? Quer dizer, tem que buscar a santidade. Na verdade, viver a pureza de coração significa buscar a santidade. Por isso que eu lembrei dessa palavra de Jesus lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Maria, preservada do pecado original desde o seu nascimento, com o coração totalmente purificado, viveu plenamente na graça de Deus e trouxe para nós a salvação. São Padre Pio buscou essa graça, sendo pecador como todos nós somos pecadores, mas viveu uma vida de intensa penitência, de intensa oração, mas sobretudo de coração aberto a Deus, e Deus fez a sua graça habitar na sua vida. Essa é a vida verdadeira. Fora da graça de Deus não existe vida verdadeira. Se enganam aqueles que buscam a vida verdadeira na alegria dos prazeres deste mundo. Se enganam aqueles que buscam a vida verdadeira nas coisas que o mundo pode dar com o dinheiro. E se enganam aqueles que buscam a vida verdadeira nos poderes deste mundo, seja que poder for, achando-se melhor do que os outros. A vida verdadeira está na humildade de coração. Como diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá aos humildes a sua graça. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, reunidos aqui em torno deste altar, olhem, e olhe Padre Ricardo, Diácono Rogério, isso aqui não é uma coisa qualquer, não. Nós estamos diante de um testemunho. Essa igreja é um testemunho. Essa igreja tem mais de 400 anos. Tem 400 anos que o nome de Jesus é proclamado aqui. Tem mais de 400 anos que a palavra de Deus é proclamada aqui. Está aqui de pé. É de pedra, é verdade, mas está aqui de pé para nos mostrar o quê? O testemunho da fé de irmãos e irmãs nossas que há mais de 400 anos atrás já estavam aqui, aonde nós estamos, para acreditar nessa palavra que hoje nós anunciamos. E a palavra que nos indica o caminho da santidade. O caminho da santidade é o caminho da vida. E é por isso que Jesus realizava milagres e até ressuscitava mortos, como ressuscitou hoje
o filho da viúva de Naim, para mostrar que no poder de Deus é que está a vida e a vida verdadeira. Então vamos pedir a Nosso Senhor hoje que pela intercessão de sua Santíssima Mãe, Nossa Senhora, Maria, pela intercessão de São Padre Pio e de todos os santos, pela intercessão dos anjos que foram lembrados aqui no início, nós sejamos guiados no caminho do bem. Porque viver no caminho do bem não é fácil, não. Por isso que no Evangelho de domingo, Pedro fez aquela pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Porque perdoar não é fácil, meus irmãos. Vamos lembrar da primeira leitura também de domingo, tirada do livro do Eclesiástico, né? Que dizia assim: tira do seu coração todo ódio, todo desejo de vingança. Lembra, dizia o livro do Eclesiástico, lembra que um dia você vai morrer. Você não vai viver aqui para sempre. Então, ter a pureza de coração significa deixar também tudo aquilo que nos prende a esse mundo, como se a nossa vida fosse somente aqui, como se a nossa vida fosse somente essa, que é uma vida de sofrimentos. A vida verdadeira está em Deus. Por isso, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, como Maria Santíssima, como São Padre Pio, e queira Deus que possamos nós também viver. E é tão forte isso, que na primeira leitura São Paulo não falou apenas dos ministros ordenados, bispos, diáconos, presbíteros, mas ele falou também das mulheres, de todos nós. Todos nós busquemos a santidade, porque na santidade está a vida verdadeira de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos a Deus com fé e confiança as nossas preces, rezando a ladainha de Nossa Senhora, de São Padre Pio